Salve rapaziada e moças, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um personagem que muita gente chama de forte, gênio, apelão, mas quase ninguém pra entender o que ele realmente representa. Porque se tem um personagem Naruto que nunca lutou esperando vencer, esse personagem é o Itachi Uchiha. Quando o Itachi apareceu pela primeira vez na obra, ele foi apresentado como um vilão, frio, calculista, sem emoções, um traidor que matou o próprio clã, abandonou a vila e passou a viver como um criminoso procurado, realmente um renegado. E por muito tempo, essa foi a imagem que ficou. O fandom discutia se ele venceria tal personagem, se ele era mais forte que outro, se ele estava no auge ou doente demais. Mas a verdade é que discutir força, quando se fala do Itachi, é não entender absolutamente nada sobre ele, porque o Itachi nunca foi sobre vencer, o Itachi sempre foi sobre perder, sobre perda. Desde muito novo, o Itachi foi colocado em uma posição que nenhum ser humano deveria ocupar. Ainda criança, ele presenciou os horrores da guerra, viu corpos, viu morte, viu o que o ódio é capaz de fazer. E diferente de outras crianças daquele mundo, aquilo não despertou nele vontade de lutar, despertou medo, despertou consciência, despertou a certeza de que aquele ciclo precisava parar. Enquanto outros queriam ser grandes ninjas, o Itachi queria a paz. Enquanto outros sonhavam com reconhecimento, o Itachi só queria que ninguém mais precisasse morrer. E é exatamente isso que torna a história dele tão pesada. Porque quando o clã Uchiha começa a planejar um golpe contra a vila, o Itachi se vê diante de uma escolha que não tinha resposta certa. De um lado, o clã, sua família, sua origem. Do outro, a vida inteira. Milhares de pessoas inocentes que morreriam em uma guerra civil inevitável. E aqui está o ponto mais importante. Qualquer escolha era uma derrota. Se ele ficasse do lado do clã, a vila inteira entraria em guerra. Crianças morreriam, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo pagariam o preço. Se ele ficasse do lado da vila, ele teria que destruir tudo o que era dele antes, tudo que representava o clã Uchiha. E o Itachi escolhe perder sozinho, para que o mundo não perca junto. Ele aceita matar o próprio clã, aceita carregar o título de traidor, aceita ser odiado, aceita viver como um criminoso, aceita abrir mão da própria humanidade. Tudo isso para que uma única coisa sobrevivesse: a paz frágil daquele mundo. E mais do que isso, para que o irmão dele sobrevivesse. Desde o início, o Itachi nunca se colocou como o herói da história, ele se colocou como obstáculo, como vilão necessário, como monstro que o Sasuke precisava derrotar para realmente se tornar forte. O Itachi não queria ser lembrado, ele queria ser superado. E por isso, em nenhum momento da obra, o Itachi luta por si mesmo. Quando ele enfrenta o Kakashi, ele não termina a luta. Quando ele encontra o Jiraiya, ele recua. Quando ele entra em combate, quase sempre, ele evita matar alguém. Porque cada batalha do Itachi não é sobre vencer, é sobre manter o plano funcionando. Ele precisa continuar vivo tempo suficiente para que o Sasuke cresça. Precisava continuar sendo odiado, precisava continuar sendo visto como um vilão. Porque se a verdade viesse à tona cedo demais, tudo desmoronaria. E o mais cruel de tudo isso é que o Itachi nunca teve a ilusão de que seria perdoado. Ele nunca acreditou que no final alguém bateria palmas ou o chamaria de herói. Diferente de outros personagens que lutam acreditando que no fim tudo vai valer a pena, o Itachi sempre soube que o fim dele era solitário, era morrer sozinho em algum local. Ele sabia que não existia final feliz para ele. A luta contra o Sasuke deixa isso ainda mais claro. Aquilo não é uma batalha, é uma encenação. O Itachi escolhe o local, escolhe o momento, escolhe como vai morrer. Ele força o Sasuke a odiá-la ainda mais. Ele provoca, ele mente até o último segundo. E não porque ele gostava daquilo, mas porque ele precisava que o Sasuke fosse forte o suficiente para sobreviver naquele mundo cruel sozinho. E quando ele morre como vilão. Morre sem aplausos, morre sem reconhecimento, morre acreditando que fez o necessário. Só depois de sua morte é que a verdade aparece. E aí tudo muda. O traidor vira escudo. O cara que um dia foi renegado fez mais pela Vila da Folha do que alguns Hokages. O vilão vira Marte. O monstro vira o personagem mais humano de toda a obra de Naruto. O Itachi não representa poder, força. Ele representa o custo da paz. Ele é a prova de que no mundo ninja, nem todo herói usa capa ou um manto de Hokage. Alguns usam o ódio dos outros como armadura. Alguns aceitam ser odiados para que ninguém mais precise morrer. Alguns salvam o mundo, perdendo
tudo no processo. E talvez seja exatamente por isso que o Itachi Uchiha seja tão marcante. Não porque ele era o mais forte, mas porque ele fez algo que quase ninguém teria coragem de fazer. Ele venceu perdendo. Ele sacrificou tudo o que tinha pela paz, mesmo que fosse uma paz momentânea. Sacrificou seu clã, sua família, sua vida, seu amor, tudo pela paz. Por isso que, em minha opinião, o Itachi sim é o verdadeiro Hokage. Ele fez mais por essa aldeia, por aquele povo, do que muito Hokage que passou na obra. O terceiro mesmo, em minha opinião, o Itachi foi muito mais Hokage que ele. Não só pela força, pelo poder ou pelos feitos, mas pelo sacrifício, por ter tido a coragem de ser o vilão que o mundo precisava naquele momento. É claro que se a gente parar pra pensar, não dava para um Hokage fazer o que o Itachi fez. Afinal, ele seria dado como Hokage sanguinário, o cara que exterminou toda a espécie de polícia da Aldeia da Folha apenas para talvez não perder o poder. Alguns iriam ver como alguém que salvou a sua própria nação, outros como o cara que sujou a mão de sangue, exterminando uma boa parte do seu próprio povo. Era necessário uma outra pessoa para fazer isso. E o Itachi foi o cara certo. Era o único que buscava a paz, independente se ele teria que sacrificar a dele ou não. E a história dele vivo se encerra com ele morrendo pro irmão, assim como ele planejou desde o início da obra, cumprindo todos os seus planos. Ele sacrificou sua vida, seu destino, seu amor, seu futuro, tudo por uma paz, que sabemos que foi até que momentânea, devido ter vindo mais uma guerra ninja no futuro. Mas lembrando, galera, que tudo isso é apenas a minha visão, a minha interpretação de toda a história do Itachi até aqui. Quero saber de vocês aí nos comentários. O Itachi é herói, vilão ou apenas o homem esmagado pelas escolhas que o mundo impôs? Deixe sua opinião nos comentários. Pra mim, ele foi o Hokage que a vila da Aldeia da Folha nunca teve antes. Tá certo que a vila já teve outros Hokages que realmente salvaram aquele local, que protegeram seu povo, mas um que sujou tanta mão de sangue pra manter a população em paz, pra manter a vila segura, ao ponto de exterminar um clã inteiro, eu acho que o Itachi foi o único que teve esse feito. Por isso que ele é um dos meus personagens favoritos da obra, se não for o meu favorito. Aproveita e deixa seu nos comentários. Lembrando que você se inscrever no canal me ajuda a monetizar esse canal o mais rápido possível. E até o próximo vídeo. O Itachi cumpriu seu dever quase perfeitamente, exceto por um único erro. Ele não conseguiu se forçar a matar seu irmão mais novo. Ele sempre teve o bem-estar da Aldeia da Folha em mente, assim como ele sempre pensou no seu também, Sasuke. Seu amável e gentil irmão mais velho. Ele te deu razão para buscar vingança contra ele, esperando que isso te tornasse mais forte. Você deve me odiar, né? Tudo bem. As pessoas geralmente odeiam os Shinobi, mas conosco é diferente, porque você e eu somos carne e sangue. Eu sempre serei solidário a você, ainda que eu seja um obstáculo que você quer superar, ainda que você me odeie. É pra isso que os irmãos servem, não é? Ele aceitou que teria que lutar contra você até a morte, para garantir a você novos poderes. E ao permitir que você o derrotasse, ele vingou o clã Uchiha. Ele transformou você no herói da Aldeia da Folha. Ele estava doente, dolorosamente consciente de sua morte iminente, mas prolongou a vida com medicações e tudo por causa do amado irmão caçula. Porque tinha que lutar com você e morrer na sua presença. Ninguém deve questionar a decisão do Itachi e os sacrifícios que ele fez pela paz da Aldeia da Folha. E acima de tudo por você, Sasuke Uchiha. Ele aceitou a desgraça no lugar da honra e o ódio no lugar do amor. E ainda assim, o Itachi morreu com um sorriso no rosto e deixou para você o nome do Uchiha, mesmo que tenha te enganado até o fim. Você não precisa me perdoar. E o que quer que você faça daqui pra frente, saiba disso. Eu sempre vou te amar, meu irmão.